E aí, tudo na paz? Então, hoje a gente vai fazer um start comigo, com a Ala. Vamos falar sobre o homem na atualidade. Como a gente tem que se portar um pouquinho nessa situação, tá bom? Vamos começar então lendo Daniel, do 1 ao 8. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos seus utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Primeiramente, peço desculpa, eu tenho problemas com nomes bíblicos, deu para perceber. E aqui a gente vai falar sobre Daniel. A gente vai falar sobre um jovem que foi escolhido a dedo pelo mandado do rei para ir para o palácio. A gente vê nessa passagem que o rei tinha pedido para o Aspenaz, o seu servo, escolher jovens com uma série de condições bem específicas. Tinha que ser bonito, tinha que ser inteligente, ele pegou todos de boa família e eles tinham que ter uma, vamos dizer assim, boa vontade para aprender a trabalhar no palácio. Assim, quando Daniel chegou nesse palácio, que ele acabou se confrontando, saindo da realidade dele e se confrontando com uma realidade toda nova no palácio, ele foi para uma cultura nova, ele foi para aprender essa cultura, viver essa cultura, e ao chegar lá, ele descobre que não só a cultura é totalmente diferente da dele, como ainda por cima vai transgredir a lei de Deus que ele sempre viveu e aprendeu que era correto. Em muitos casos a gente ia pensar, pô, legal, fui chamado para trampar por rei, né? Agora eu tô crescendo na vida. Mas Daniel não só não fez isso, como ele pegou e ainda pediu permissão ali pro chefe dos eunucos. Falou, cara, eu não partilho disso aqui não. Então eu vou sair na pior, aspas enormes, e vou me alimentar de forma mais precária que outros, eu vou me alimentar de forma pior que outros, porque eu não concordo com a forma que eu vou viver aqui. O chefe dos eunucos falou, ó, eu não acho uma boa não, mas tá pedindo, tu vou deixar, beleza? Eu deixo. Aí vamos trazer isso um pouco pra nossa realidade, um pouco pro nosso dia de hoje. Por exemplo, na faculdade. Muitas vezes a gente vai receber propostas ou convites para coisas que podem parecer mais interessantes ou mais legais, por talvez serem proibidos, ou no nosso trabalho, onde a gente pode muitas vezes crescer passando por cima de outra pessoa ou até por meios ilícitos. Muitas vezes a gente vai ter que se posicionar e simplesmente dizer não. Pode parecer uma sentença de morte profissional ou até social, porém a gente está inconformado com o que está sendo ensinado como normal pelo mundo de hoje, é um dever cristão. Somos bombardeados com informações que de certa forma desconfiguram o papel e a integridade da nossa inocência, enquanto a gente deveria ter enquanto cristão e também enquanto homem. Posicionar nossos ideais e firmar nossas ideias também são parte essencial do nosso dia a dia. Sempre devemos ser respeitosos com as pessoas, porém, diversas vezes vamos ter que ser incisivos. Porque se a gente passar a ser contagiado por tudo que vem no nosso dia a dia, que tenta de alguma maneira, de forma mais simples, quem pode dizer, desviar a gente do nosso caminho, se a gente passar a ser contagiado, como a gente vai poder de alguma maneira mudar a vida de outra pessoa?
quando a gente não consegue nem se manter fiel àquilo que a gente acredita. Continuando aqui, se a gente pegar o texto bíblico e continuar do versículo 9 até o 17, Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrassem compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, apenas disse: tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei manda cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes, que comem a comida do rei, e depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passando os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legume em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão incomum para entender todos os aspectos de literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visão. A gente vê aqui que não ele só disse não, com uma confiança dele em Deus, fez ele saber que a boa parte dele estaria guardada no momento certo. Tanto que depois que passa os 10 dias, ele tá mais rechonchudo, fortinho, né? E fala até que ele tá mais bem apessoado. Então a gente vê o cuidado e o carinho de Deus ali. A gente tem que tomar cuidado para quando a gente dizer o nosso não, a gente não ser o chato. Porque a gente tem que mostrar para eles o que nos move, que é o amor. Mas é o amor que nos salvou, que nos traz libertação e que dia a dia se renova e faz novo. Que é a nossa salvação que a gente busca diariamente, assim como eu disse anteriormente, para poder incentivar e poder levar para outras pessoas a salvação de Cristo em nossas vidas, tá bom? Então eu espero que a gente consiga se entender um pouco mais do nosso lugar enquanto homens na sociedade, no trabalho, na faculdade, os exemplos que eu dei, mas isso a gente pode aplicar em todos os lugares. Assim como Daniel, diversas vezes a gente vai ter que dizer não. Saber porque está dizendo não, ser incisivo quando falar não, mas saber o porquê que a gente está falando não. E saber demonstrar isso também, tá bom? Fiquem na paz, pessoal. E não se esquece de curtir, marca o sininho por aqui, pela tela, ele tá por aí, vocês devem estar vendo. Compartilha, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, sempre vai ter vídeo legal pra vocês aí. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor tá errado. Oh, meu Deus do céu. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.